Agora sim, agora temos um momento que você que estava nos ouvindo, eu falei desse vídeo e eu quero absorver aqui a reação de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Eu cobro, André Mendonça, que você se inseriu num contexto realmente é um contexto trágico. Você está numa situação difícil. Eu entendo a sua situação, eu tenho empatia por ela. Eu entendo. Mas o que a gente não pode é ter pessoas em cargos como o seu, ministro do Supremo Tribunal Federal, seus pares, eles são uma máfia, né? Você tem uma máfia, você está do lado da máfia. Você janta com mafioso, tudo bem, não tem problema. Você pode jantar com mafioso, você pode sair sorrindo na foto com mafioso, você pode até às vezes elogiar. Me incomoda porque se você fizesse também as críticas aos mafiosos, se você tratasse os abusos de poder do Supremo como eles deveriam ser tratados, e desculpa esse negócio de você ficar usando um linguajar eufemístico para tentar abrandar toda essa situação, eu acho que denota o medo que você tem. Você é um cara que tem medo. E o problema de você ter uma pessoa com medo de falar o óbvio que a sociedade inteira vê, o Elon Musk vê, o Trump vê, senadores americanos já estão observando isso há algum tempo, denunciando, e você é uma situação peculiar. Aqui não tem rito mais. A liturgia do cargo ela foi explodida pelo Supremo Tribunal Federal, porque abusador não tem liturgia. Abusador tá, desculpa pessoal, mas cagando para a liturgia. Eles usam a liturgia para parecer que eles são menos algozes, menos déspotas, despóticos, que eles são, de alguma forma, não são criaturas malignas. Então eles usam a linguagem, o cinismo, essa postura toda. E o que eu espero de uma pessoa num cargo como o seu? Eu espero que você seja um defensor da liberdade do povo que votou no presidente Bolsonaro, dos que não votaram também, porque esse é um mal que aflige a todos, censura e perseguição. Se amanhã perseguirem o Randolfo Rodrigues, eu vou brigar. Se for uma perseguição canalha, ilegal, injusta e cruel, eu vou brigar, mas você não. Enquanto eles estão dando risada, fazendo palestra com Dória, com Lide, enquanto eles estão viajando pelo mundo, enquanto eles podem viajar, né, talvez já não possa, né, acontecer isso daqui a algum tempo, eles estão rindo de maneira cruel das vítimas que estão ainda nas mãos deles. E o que você faz não é o suficiente. Você vai ser cobrado, você tem que ser cobrado. Um dia eu espero cobrar isso na sua frente. O povo está cansado desse papinho, do silêncio estratégico. Isso daí é só um véu para, né, camuflar a covardia de quem não quer falar e de quem só interessa em se autopreservar. Então, eu reputo a fala dele como lastimável e, de novo, parece que é a demonstração máxima de que ele não vai mudar a respeito disso. Certo, PH Vox? Não podemos contar com ele. Eu vou ser bem sucinto e vou pegar um exemplo, porque é bem dentro do que você comentou, Marco. O pessoal fala muito na própria direita, não pode ser pé na porta, não sei o que, né? Que é algo que eu discordo completamente desse tipo de coisa, porque não é você ser na porta, né? Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira, doa quem doer, seja quem for, seja o político favorito de direita, seja quem você endeusa fora do Brasil, seja o ministro do STF, é óbvio que você precisa saber fazer isso, né? Agora, o ponto aqui, que eu vou dar um exemplo prático, porque a gente falar coisa no campo retórico é uma coisa, outra coisa é você trazer um exemplo prático. Certa vez, alguns meses atrás, acho que quase um ano atrás, o senhor ministro André Mendonça, ele estava fazendo uma exposição no plenário do STF, onde ele abordou um problema verdadeiro e que existe, chamado perseguição aos cristãos pelo mundo.
E, de repente, ele foi interpelido pela senhora ministra Carmen Lúcia, que não só interrompeu ele durante a fala, no plenário do STF, um colega, né, da mesma estatura do cargo, ela fez troça, deu risada de escárnio e praticamente acabou com o discurso dele. E quando ele voltou, ele, não, vamos em frente, então. Por que o André Mendonça, então, ali naquele momento, não usou do cargo, da ofensa que ele sofreu, de trazer exemplos práticos sobre a perseguição a cristãos em todo o mundo? É fácil você elencar isso em diversos lugares, inclusive no Brasil. Não, ele ficou preso. Não vou aqui, né, se é pé na porta. Tá? Muitas pessoas usam de maneira canalha algumas passagens bíblicas, né? Porque Nosso Senhor, ele diz, quando baterem uma face, dai a outra face. É claro, porque isso significa que você não deve entrar em brigas, em contendas pelo seu orgulho. Porém, quando você também tem a questão do embate justo, isso inclusive tem uma doutrina na Igreja Católica da guerra justa. Tá? E da mesma forma, Nosso Senhor disse, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada e o fogo. A divisão. Né? Por quê? Porque a verdade é uma. E não importa o outro lado, se aquele outro lado está fazendo algo contra, né, o direito natural, algo contra, né, a liberdade individual, o direito natural, ele por si só, ele já é o direito natural porque ele vem dos dons que Deus nos deu. Mas eu sou ateu. O problema é seu, meu caro. Os direitos naturais estão aí, estão no ordenamento jurídico. Por exemplo, o direito à vida, à propriedade privada e o respeito à vida do próximo são direitos naturais. Né? E se você não acredita, pelo menos você sabe que isso vem da moralidade cristã, né, que estabeleceu os direitos naturais. E Duda, isso que o PH falou é importantíssimo, porque o André Mendonça, ele subverteu o conceito bíblico que ele estava explorando. E ele faz isso, isso é uma postura, enfim, pode ser uma espécie de, ele está tentando, né, nessa sanha de tentar se justificar, coitado, ele não construiu o raciocínio de maneira correta, porque você percebe que ele cai num problema quando ele fala no final, agir intempestivamente. Agir intempestivamente já tem uma questão aí de juízo de valor. Você já está falando, agir intempestivamente é agir fora da hora. Ninguém está acusando ele de agir fora da hora. E ele não está agindo dentro de nada. Ele simplesmente não está agindo, Duda. Quando ele fala agir intempestivamente, é como se ele estivesse falando que não, calma, é que eu estou esperando muito. Na hora certa eu vou agir. Se eu agir agora vai ser intempestivo, eu estou fora do meu prazo. Não é para fazer nada agora. Acontece que se a gente for usar o intempestivamente para falar da falta de ação do André Mendonça, ele está sendo intempestivo não porque o prazo ainda não chegou, não porque não é o momento, mas porque o momento já passou há muito tempo. O momento dele se manifestar já passou, de fato é intempestivo, ele já perdeu o prazo para se manifestar. Agora, chega a ser uma heresia ele usar do púlpito de uma igreja para tentar se justificar. Não, porque as pessoas querem que eu haja e se pôr o pé na porta e tudo mais. André, você já ouviu que você tem que ser forte e corajoso? Considerando que você está dentro de uma igreja, imagino que você já tenha ouvido isso algumas vezes, né? Se você é terrivelmente evangélico, você deve ter ouvido isso algumas vezes. Seja forte e corajoso. Cadê a sua força e cadê a sua coragem? Acho que o principal problema é que muita gente de direita, quando assume esse tipo de cargo, acaba se colocando em posição de segunda classe. O André Mendonça se colocou como ministro de segunda classe no STF. Ele já está no STF. Ele pode pôr o pé na porta se ele quiser. Ele pode fazer barraco se ele quiser. Ele pode na defesa do que é certo se ele quiser. Ele já está no STF. Vão fazer o quê? Vão tirar ele do STF? Vão empichar o André Mendonça? Não vão. Então, tanto ele poderia como ele deve fazer isso. Mas ele não vai fazer.
E mesmo que o custo seja esse, falar é uma obrigação moral. Não falar é imoral, não denunciar é imoral e tentar compor, né, é imoral. Então, assim, é duro, viu, Duda? Mas eu gostei muito disso que você falou agora. É um ministro de segunda classe.